ainda encara um pouco da nossa inteligência espiritual, amém? Vamos falar das sombras da nossa realidade. As sombras da nossa realidade, amém? Quando você vê uma fotografia, o que você diz? Você vê uma foto minha, o que você diz? A gente está bonita, o que você diz? Olha, é o pastor. É assim ou não é? Você vê uma foto assim, imagina que você está passando assim, aí tem um outdoor, está lá o pastor no outdoor. Você fala, olha, o pastor. É ou não é? Você não diz isso? Sim ou não? Mas é o pastor que está lá? Não, o pastor está aqui. É interessante, não é? E a fotografia, nós costumamos dizer, a fotografia, olha, está aqui o fulano, olha, está aqui o ciclano, está aqui o Beltrano, é assim ou não é? Mas na verdade, nós estamos lá. Nós estamos em outro lugar. Na realidade, nós estamos onde estamos, fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. Amém ou amém? Mas a fotografia aponta para nós. Amém ou amém? Certo? E o que nós vamos descobrir, Deus tem colocado isso no meu coração, desde quando a gente começou a falar aqui sobre a ressurreição, desde a Páscoa, que nós precisamos descobrir certas realidades que podemos usufruir hoje, e que povos antigos, principalmente o povo de Deus na antiguidade, principalmente o povo de Israel, não pôde desfrutar da realidade. Ele apenas viveu na sombra. Ele viveu naquilo que era uma sombra da realidade. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, ó, você vive a realidade da sombra que eles viveram. Nós vivemos realidade. Isso é tremendo. É poderoso a gente poder entender que nós não estamos apenas podendo admirar uma foto, mas podemos andar junto, vivenciar a realidade da presença e da pessoa do próprio Deus e do próprio Cristo. É maravilhoso, eu não sei. Tem gente que gosta de andar com as fotos das pessoas, né, na carteira, não é? Mas melhor do que as fotos das pessoas na carteira ou no bolso, melhor é andar com as pessoas, é verdade ou não é? As fotos servem apenas para nos trazer a memória, a lembrança, para muitas vezes matarmos a saudade. É bom, você vai fazer uma viagem, né, vai passar um mês fora, leva a foto da família, né, então começar lá, chutar um pouquinho, olha para a foto e chora mais ainda. Amém? Então, mais gostoso do que andar com fotografia ou sombra da realidade, mais gostoso é andar com aquilo que é real. Amém ou amém? E o que eu quero mostrar para você, a partir desse domingo, tem a ver com essas sombras, apontar para as sombras. Isso vai ajudar você a discernir e entender cada vez melhor a própria palavra de Deus e todo o contexto em que a Bíblia retrata a respeito da salvação em Cristo Jesus, mas também o como que eu e você hoje somos privilegiados. Como eu e você hoje podemos não andar só com a fotografia ou só com a sombra, podemos andar com a própria presença da pessoa cristã. Amém ou amém? Então, hoje eu quero dar apenas aqui a introdução nesse assunto, né? Hoje eu quero falar apenas, dar aqui uma pincelada para te animar a vir domingo após domingo, ainda mais agora que está chegando o verão, o pessoal dá uma desanimada ali na igreja, sabe? Porque parece que o calor fala mais forte, né? Mas pronto, não é de você que eu estou falando, amém? Amém. Amém ou amém? Dá para ir depois do culto para a praia, dá para ir, amém ou amém? Ouviu do pastor até. Tá? É assim, vamos ler aqui o texto de Êxodo 25. Êxodo 25. Nós vamos ler os versículos 1 a 9. E depois o versículo 40. Amém? Vamos dar início a esta série de ministrações poderosas. Espírito Santo, fala conosco nesta manhã. Ministra-nos mesmo revelação, Senhor, aos nossos corações. E, Senhor, aquilo que o Senhor tem nos dado aqui, Senhor, como informação, para que possa mudar a nossa visão e o nosso conceito a respeito de cristianismo, do Evangelho, do Teu sacrifício, da Tua vida em nós, de toda a Tua obra. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, quebra hoje os obstáculos, Senhor, que estejam entranhados na nossa mente e no nosso coração, e que nos impede de receber, ó Pai, a Tua revelação. Eu te peço, Senhor, livra-nos da ansiedade, livra-nos da preocupação, Senhor, que estejamos realmente concentrados em Ti, para recebermos
da tua palavra e da unção do teu Espírito Santo, o melhor que tu tens para nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Diz assim, vou ler aqui na minha tradução, se me acompanha aqui. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que recebereis deles: ouro, e prata, e cobre, e azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabras, e peles de carneiros tintas de vermelho, e peles de texugos, e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção, e especiarias para o incenso, pedras de ônix e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme a tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo, e para o modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o fareis. Versículo 40. Conforme, versículo 40. Vamos lá. Atenta, pois, que os faças conforme o seu modelo, que te foi mostrado no monte. Amém? O que nós estamos vendo aqui? Este é o tempo em que o povo de Israel estava saiu do Egito, da escravidão do Egito, já estava no deserto. Eles andaram até o monte de Deus, e lá no monte de Deus, lá naquele lugar, Deus chamou Moisés para falar com ele face a face. Moisés subiu, e aí nós sabemos que lá Deus começou a falar com ele, e nós muitas vezes paramos, nos detemos apenas a pensar que Deus só deu para ele ali as leis. A gente pensa que Deus ali só falou com ele a respeito das leis, ao qual se resume basicamente nos 10 mandamentos. Mas quando nós lemos o livro de Êxodo, de Levíticos, de Números, nós vamos descobrindo que as leis que Deus deu ao seu povo não são apenas os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é a síntese, é o resumo, é o que acaba por englobar todas as outras leis. Mas lá no monte de Deus foi dado a Moisés leis morais, leis religiosas, leis cívicas, para que o povo obedecesse e pudesse viver de uma forma correta, agradável diante de Deus, uns para com os outros também. Ou seja, Deus não só falou de leis que tratam do relacionamento dele com o homem, mas falou de como o homem deveria tratar com o próprio homem. Leis civis. Amém, amém? Então é interessante que quando estas leis foram dadas ao povo de Israel, Deus estava formando ali um povo próprio. Um povo próprio que teria a marca do próprio Deus. Veja bem, Deus estava fazendo nascer um povo que tivesse as suas características, as suas leis. Ele mesmo falava: eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Amém ou amém? Então, logo, eles tinham vindo de outras realidades, principalmente a realidade do Egito, estavam habituados às leis e às práticas do Egito, e Deus falou assim: ó, isto tudo aí que vocês aprenderam e já viveram, para mim não tem validade alguma, para mim não tem valor algum, vou lhes dar leis novas. Quando nós trazemos isso para hoje, para a nossa realidade, isso envolve muito o que é o reino de Deus. O reino de Deus não vive de acordo com as leis deste mundo. A gente pega por conceitos e princípios simples e básicos, como o mundo fala que você deve reter, o mundo fala que você deve guardar, o mundo fala que você tem que se isolar, né? A palavra de Deus e o reino de Deus mostram praticamente o oposto. Devemos andar em comunhão, servir uns aos outros, e melhor coisa é dar do que receber. Olha o contraste. Olha o contraste das leis, conceitos deste mundo, né? Das leis e dos conceitos da palavra de Deus que falam a respeito do reino de Deus. Então Deus, Ele chamou você para fazer parte do seu povo. Fala isso para a pessoa que está ao seu lado: você faz parte do povo de Deus. Faz ou não faz? Quem é que faz parte do povo de Deus? Alguns são meio simples, né? Logo entenda algo.
Eu poderia chamar aqui de Egito, mas não é Egito, português, né? Não é Egito, é português, brasileira, africana, né? Asiática, o que mais? Angolana, igual os asiáticos, os africanos todos, né? Os sul-americanos, vamos falar assim para ficar melhor, tá? Os sul-americanos, porque igual me aparece aqui, guatemalteco, não é isso? Acho que é guatemalteco. Pronto. Então o que acontece? Por mais que tenhamos vivido uma parte da nossa vida conhecendo apenas as leis deste mundo, dos países deste mundo, dos governos deste mundo, o dia em que nós aceitamos Jesus foi o dia que Deus nos separou para ser seu povo. O dia em que nós aceitamos a Jesus como Senhor, nós simplesmente falamos: Senhor, eu quero fazer parte da tua história, eu quero fazer parte deste teu povo. Aí Deus então, Ele conecta a vontade dEle com a minha vontade, a minha fé com a sua obra. E aí então eu, a partir daquele dia em que aceitei Jesus, eu começo a fazer parte do povo de Deus, da família de Deus, homem e mulher de Deus. E aí começam as lutas e os choques. Por quê? 10 anos, 20, 30, 40, 50, 60, 80 anos vivendo conforme as leis deste mundo, de repente nós nos deparamos com as leis de Deus. Aí começa o conflito. Aquele povo, irmão, falhou muito. Quando a gente lê os textos, quando a gente vê a realidade deles, a gente vê o quanto eles erraram. Erraram por orgulho, erraram por ganância, erraram por medo, erraram, né, por ficar lembrando do passado, erraram por murmuração, erraram, olha, poderia citar aqui várias coisas. E aí eu pergunto, quem nunca errou dessa forma? Depois de crer, depois de ter aceitado Jesus. Isso implica o que? A luta, a guerra espiritual que está implícita enquanto nós entramos no reino de Deus. E esta luta, nós podemos dizer que é o diabo, nós podemos afirmar que Satanás está se levantando, os demônios que me fazem, mas irmãos, a maior luta não é contra Satanás e os seus demônios, mas contra a nossa própria carne, que não quer se submeter à vontade de Deus, às leis de Deus, que não quer se submeter àquilo que é o plano e o propósito de Deus que nos conduz à bênção. Então o que eu costumo dizer? O cristão, ele quer viver a bênção, ele quer realmente ser abençoado por Deus, ele quer ver o toque de Deus na sua vida, mas ele não está disposto a pagar o preço de se submeter, abrindo mão do orgulho, da vontade própria, né, para fazer a vontade de Deus. E aí eu quero que você entenda: Deus não vai fazer acepção de pessoas, as mesmas leis, as mesmas condições é para todo e qualquer tipo de homem, raça, cor, condição. Mas Deus também não vai abrir exceção no sentido de falar assim: não, coitadinho dele, né? Para ele é tão difícil. Vamos dar uma chance, vamos fazer com que ele entre pelo caminho da bênção sem pagar o preço, porque ele não consegue. Tadinho. Dá um cutucando aqui e fala assim: Deus não trabalha assim. Amém ou não? Ele não faz acepção de pessoas, ele não deixa ninguém de fora, mas também ele não abre exceções. Todos têm que entrar pelo mesmo trilho, pelo mesmo caminho. Amém ou amém? E este caminho, o próprio Jesus afirmou qual que é. Sim ou não? Ele falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele mesmo apontou a direção. E nós vamos ver todas estas coisas de forma tão tremenda, irmãos. Vamos começar através das sombras, porque é fácil a gente olhar como eles viam e depois olharmos para nós. É fácil muitas vezes aprender com o erro dos outros, também não vem. É mais fácil. Nós vamos olhar para lá para poder encarar a nossa realidade hoje. Nós vamos descobrir algo tremendo aqui nesta visão. Então esse povo que saiu de lá foi para formar um reino completamente novo, que hoje nós entendemos, Jesus veio até para formar um reino totalmente novo, que é o reino de Deus. E Deus quer que você faça parte disso. Deus quer que você desfrute desse reino. Deus quer que você desfrute dos benefícios do reino. Deus quer que você experimente Deus, não só aqui quando você vem na igreja por um culto de 2 horas. Não, Deus quer que você experimente Deus na sua vida pessoal, nas suas finanças. Ele quer que você experimente os seus princípios e a sua revelação
estou aqui neste mundo, mas verdadeiramente eu não sou deste mundo. Eu pertenço ao reino de Deus, porque eu vivo as coisas de Deus, a realidade de Deus na minha própria vida. Irmãos, esse é o desejo do Senhor, é por isso que Ele deixou a sua palavra. Mas aí então nós temos que vencer a carne, amém, amém? Amém, amém? Que esta série de sermões que nós vamos trabalhar aqui, ela possa te ajudar a vencer a tua carne, a vencer toda a estratégia maligna para te roubar e te tirar do foco de Deus. Que essa série de ministração possa levar você a entender que antes mesmo de você nascer, Deus já havia escrito um plano para que eu e você estivesse a trilhar. Para e pensa nisso. Você nem tinha nascido, Deus já estava pensando em você. Dá um cutucão aí, alguém fala assim: nem você sabia que isso era tão importante. Mas é essa a importância que Deus te dá. Ele se preocupa com você, Ele se importa com você, e Ele tem preparado para você o melhor. Amém ou amém? Mas é do jeito dele. É do jeito dele. Amém? Então nós estamos vendo aqui algo tremendo, que é quando Deus fala para Moisés fazer o tabernáculo. Conforme diz aí, põe o texto de novo, principalmente aí o versículo 8 e 9 do 25. Nós vamos ver que o que Deus fala para Moisés é assim: olha, você vai fazer, ou seja, vocês me falam um santuário, e o objetivo desse santuário, que na verdade é o tabernáculo, que nós conhecemos como tabernáculo, é para que eu habite no meio deles. Maravilhoso isso. Quem não gostaria de ter Deus habitando na sua casa? Presença de Deus diária ali, ó. Você entra e você sente: olha, Deus está aqui. Às vezes a gente chega em casa e fala: meu Deus, o cão passou por aqui, né? Revirou tudo, né? Mas irmãos, fala sério. Quantos gostariam de onde quer que você estivesse, por onde quer que você andasse, você estivesse ali constantemente sentindo e percebendo que a presença do próprio Deus está com você, está ali no seu meio? Gostaria mesmo? Ou não? Está bom do jeito que está? Está bom do jeito que está? Pastor, para quê? Mais um para carregar? Nossa, a mentalidade hoje do ser humano eu vou, sou eu, e eu vou, eu faço, não preciso de ninguém. Essa não é. Não preciso de nada nem de ninguém. Eu consigo, eu posso, eu vou e eu faço. Glória seja minha, louvado seja eu. Essa é a mentalidade do mundo hoje. Quando a gente fala em ter a presença de Deus, nós estamos falando simplesmente que, mas Deus, claro, nós queremos Deus, mas Deus, irmãos, Ele é uma pessoa. Não é apenas uma energia. Deus não é apenas uma força, uma eletricidade, como se apregou por aí. A própria palavra de Deus retrata Deus como um ser inteligente, criador, criativo. Retrata Deus como um ser que tem emoções. Ele fala até que Ele tem ciúmes do seu povo. Ou seja, quando você vai dar uma voltinha com o diabo, com o pecado e tudo mais, Deus fica lá: depois de tudo que eu já fiz por ele, o cara me abandona, me troca por esse prato de lentilha. Nós vamos perceber. Deus fala, está escrito na palavra, fala que o Espírito Santo Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E é o próprio Deus que está falando. Amém, amém? Olha, então fala de sentimentos, fala de emoções, fala de vontade, fala de corpo muitas vezes, só que não é um corpo natural, é um corpo espiritual. O próprio Jesus refletiu esse corpo lá, né? Quando Ele foi transfigurado no chamado Monte da Transfiguração. Não é um corpo natural. Amém, amém? Nós estamos falando de Deus não como uma força, uma energia, uma pessoa. Então quando nós falamos em ter a presença de Deus, é realmente você entrar em casa e tem alguém aqui. É você estar no seu trabalho e as pessoas falam: mas quem é que anda contigo? Estás a perceber? Mas Ele não anda simplesmente contigo do seu lado. Ele não anda contigo simplesmente, né, guardando a tua retaguarda, né, simplesmente, Ele vai à tua frente. A Bíblia fala disso tudo. Ele vai à nossa frente, Ele cuida da nossa retaguarda, Ele cuida da nossa direita, da nossa esquerda. Mas a bem da verdade, esta presença, ela não está ao redor, ela está em nós. Fala aí para a pessoa que está do seu lado: a presença de Deus está em você. Por isso
falou: construam um santuário, construam um tabernáculo para que eu possa habitar no meio deles. Essa era a sombra. Isso é o que Israel poderia experimentar. Era a única coisa que eles poderiam vivenciar, a presença de Deus se manifestando naquele tabernáculo. Mas Deus mesmo diz mais para frente que Ele não habitaria em templos feitos por mãos humanas. Deus mesmo fala que Ele próprio não habitaria em algo que o próprio homem faz. Ele próprio decidiu fazer de nós o seu próprio tabernáculo, fazer de eu e você, a minha pessoa e a sua pessoa, o próprio santuário. Ele próprio decidiu fazer de nós a sua habitação. Eu quero que você entenda, a realidade é essa: Deus habita em você. Fala isso para a pessoa que está ao seu lado. A sombra, Deus habitava numa tenda. A realidade, Deus habita em você. Já parou para pensar o que é isso? Aquelas pessoas quando queriam ter algum contato com Deus, aquelas pessoas quando precisavam de ser remidas dos seus pecados, aquelas pessoas quando precisavam oferecer adoração, holocaustos, sacrifícios, elas tinham que ter todo um ritual, toda uma preparação para poder chegar até o local indicado de adoração. E não eram todos que iam. Era apenas um sacerdote que ainda ia de ano a ano. E lá então ele poderia experimentar a presença que estava refletida na arca do Santo dos Santos. Mas hoje Deus habita dentro de você. A pessoa do Espírito Santo é o próprio Deus, e ela se manifesta diariamente, constantemente. Ela está em você, ela anda com você, aonde quer que você esteja. Não é apenas a sua frente, não é apenas a sua trás, ela envolve você por completo. Ela está por cima, está por baixo, ela está à direita, à sua esquerda, está à sua frente, está atrás, mas está principalmente dentro de você. Que presença maravilhosa é essa? É a presença do próprio Deus. Eu quero que você entenda, a Bíblia mostra essa sombra, para que hoje nós chegássemos, irmãos, ao entendimento desta realidade. Realidade essa muitas vezes desprezada pelos cristãos. Nós muitas vezes paramos para falar com Deus, muitas vezes só quando é chamado Deus na questão. Vamos ao grupo, pronto, leva a Bíblia, vamos falar com Deus, vamos orar. Vamos à igreja. Ou então surgiu um problema, aí lembra, oh Deus! Mas Deus está em você, e diariamente Ele quer ter um relacionamento com você. Ele quer poder saber como é que você está. Ele sabe, mas por que eu tenho que falar, pastor, se Ele sabe? Porque isso implica relacionamento. Isso implica relacionamento. Isso implica confiança. Isso implica dedicação. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a chance de fazer isso, mas muitas vezes, irmãos, eu como pai, eu já sei do problema, mas eu chamo para conversar e falo, me conta. É assim ou não é? Me fala o que aconteceu, você já sabe. Quantas vezes eu pego na Clara, né? Eu já sei do problema, eu falo, mas me conta por que você está fazendo isso. Aí emburra. E começa as lágrimas. Não quer falar. O que é isso, irmãos? Orgulho. Está lá. Dá para perceber? Não está disposto a abrir, a reconhecer o erro, o pecado, a falha. Não quer confessar, não quer falar. Está vendo? Não quer abrir o jogo. Medo da retaliação. Será que vou apanhar? Se não vou? O que vai acontecer? Então é melhor ficar calado. Não vou falar nada, não vou chorar. A pessoa está cheia de crente assim. Por algum motivo ele para tudo. Ele não quer. Irmãos, mas o que Deus está nos ensinando através deste relacionamento que está conosco, falando de paternidade, é exatamente isso. É você poder acordar de manhã, logo cedo, e falar bom dia, Deus, bom dia, Espírito Santo, bom dia, ó Filho amado Jesus, bom dia. E aí lá logo você já começa a adorar a Deus, sabe, a pensar, a planejar a sua vida, muitas vezes caminhar com Ele, dar uma paradinha de vez em quando, leva o versículo no bolso para memorizar, tira tempo para falar com o Senhor. Ele está em você, irmãos. Não ignore essa presença. Sempre foi o desejo de Deus habitar no meio do seu povo.
E este desejo não era habitar numa tenda, era habitar dentro do próprio povo. Amém ou não amém? Você está me entendendo? Eu falo para a pessoa que está falando que você gostaria de ter, você já tem. O que é interessante neste texto é quando Deus fala para Moisés: fazer conforme a tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences. Fala comigo assim, ó, tinha um modelo. Havia um modelo. Ou seja, Moisés, ele foi ouvindo Deus, mas eu creio que mais do que ouvindo, ele foi vendo. Moisés começou a ter uma visão clara do que Deus estava pedindo, conforme Deus ia falar. Porque, irmãos, eu vejo muitas vezes aqui a gente conversa entre nós, ministérios, pessoas, e aí a gente fala: olha, é para fazer isso aqui assim, assim, assado. Aí quando chega lá, está feito para o outro lado. Os detalhes, estás a perceber? Muitas vezes, principalmente quem trabalha em obras, muitas vezes que a gente vê, né? Olha, para fazer um piso assim, para fazer a coisa assim, aí quando chega lá, está feito de outra, às vezes de outra forma. Não é que a pessoa fez de propósito, não, é o que ela conseguiu entender da linguagem que estava sendo falada, foi aquilo. E o resultado é que o que ela percebeu, o que ela conseguiu captar em sua mente, ela foi e fez. Mas Deus não só falou, Deus mostrou, havia um modelo. Tá vendo aqui, ó? É assim que se faz, é dessa forma que se coloca, são esses métodos que se põem. Olha aqui o modelo, faz tudo conforme o modelo. Eles farão para mim um tabernáculo conforme eu estou a te mostrar. Moisés estava onde? Na presença de Deus. Moisés estava onde? No monte de Deus, tendo a revelação do que Deus queria que o povo tivesse. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui, uma outra realidade. Moisés não teve a revelação de um modelo de adoração, de vida com Deus, de relacionamento com Ele, quando ele andava no meio da multidão. Ele teve essa revelação quando ele estava na presença de Deus, no monte de Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado: se você quiser saber qual é a melhor forma de você adorar a Deus, servir a Deus, andar na vontade de Deus, é quando você está no monte de Deus. No plano individual, no relacionamento individual, você começa a ter a revelação. Quando Deus começa a te falar: olha, o modelo que eu quero que você viva é este. Ó, o exemplo, assim, a forma está aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Deus não vai só falar, Deus vai te dar visão, Deus vai te mostrar como é que é, Deus vai te dizer cada passo, Deus vai te dizer as cores, Deus vai te dizer as formas do modelo, do meio, como Ele vai se manifestar na sua vida, como Ele vai andar com você. Presta atenção, irmãos, aquela tenda representava Deus com aquele povo. Deus já está conosco, mas nós não queremos muitas vezes ouvir qual é o modelo que Ele quer que a gente siga. Mas não percebeu o que eu estou a dizer aqui? Pergunta para a pessoa que está falando: está muito difícil para você hoje? Deus tem um modelo de vida que Ele quer que você siga, que implica o como você vai adorar, o como você vai sacrificar a Ele, como você vai andar com Ele, o como você vai agir no meio da sociedade. Moisés recebeu tudo isso lá no monte de Deus. Ele recebeu toda a revelação na intimidade com o Senhor. Mas não perceber, ali ele viu. Mas tem crente que prefere ainda ficar correndo atrás de profeta. Tem gente que ainda prefere: está chegando o irmão Xerecanta Balalaias, vamos ver se ele tem um recadinho lá do céu para mim, aleluia. Mas pode ter certeza, a igreja enche quando vem gente assim. Está percebendo? Que o povo não quer pagar o preço de ir para o monte de Deus para ouvir Deus e ver lá o modelo que Deus quer que ele siga, e ver a forma como Deus quer que ele caminhe. Ele prefere que Deus envie um pombo correio, ele prefere o meio mais fácil, a forma mais tranquila, aquele que não precisa pagar preço. E aí quando o profeta aponta o dedo e
fala que ele vai ganhar uma chave, então aí pronto, aí a alegria chega, pronto, ganha uma chave. Sabe para que serve? Às vezes o cara nem sabe, é do cadeado que vai te prender. Aí você fala, mas pelo menos eu tenho a chave para sair de lá. Né? Mas hoje a gente quer levar o reino de Deus neste nível, nessa forma. Mas ali Moisés estava falando assim, presta atenção, faz conforme o modelo, conforme eu te mostrei. Até lá no versículo 40 ele fala, atenta pois que o faças conforme ao seu modelo que te foi mostrado no monte. Veja bem, não foi só dito. Olha lá o versículo 40 de novo, João. O que é interessante é que não fala conforme me foi dito. Não, ele foi mostrado. Moisés viu. Ele viu como é que era, antes de construir, antes de dar ordens, antes de fazer ali um croquis do desenho, antes de fazer qualquer esboço, ele viu e aquilo foi tão forte, foi tão marcante na sua vida que ele não esqueceu, nenhum detalhe ele esqueceu. Que poderoso! Fala com a pessoa que está falando, quando você tiver um tempo com Deus a sério, Deus vai te mostrar coisas grandes que você não vai esquecer. O tempo não vai apagar, as confusões da vida não vão apagar, as circunstâncias não vão apagar, os problemas não vão apagar. Nada, irmãos, apaga a visão que nós temos no monte de Deus. Nada apaga, irmãos, o que nós podemos receber de Deus quando nós estamos na intimidade com Ele. A visão que Ele nos dá, irmãos, ela é impregnada dentro de nós a tal ponto que nós passamos todas as circunstâncias e situações e pela fé nós falamos, vai acontecer. Por quê? Porque Deus me mostrou. Quando Deus mostra, não tem como, irmão. Está aqui, irmão, conforme o modelo que te foi mostrado. Ele viu simplesmente o que? A sombra, a fotografia de Cristo. O tabernáculo, a habitação de Deus, é uma fotografia tremenda de Cristo, da igreja, dos acontecimentos futuros em Cristo, para a igreja, corpo de Cristo. Você está entendendo? Vou falar de novo isso aqui. Sabe o que é que Moisés viu? Uma fotografia. Foi o que ele viu. E o que nós vamos estudar aqui é essa fotografia. Essa fotografia fala, olha, Cristo está aqui. Olha, a igreja está aqui. Na verdade não estão. É uma fotografia. Cristo está onde? Hoje Ele está sentado à direita de Deus Pai. Amém ou amém? Amém ou amém? Nós estamos aonde? Onde é que está a igreja? Estamos aqui e juntamente com Cristo ressuscitados, assentados à direita de Deus Pai. Mas só que Moisés já tinha visto a fotografia. Sabe o que Moisés já estava vendo ali? Eu e você. Sabe o que ele já estava vendo ali? O plano da redenção. Sabe o que ele já estava vendo ali? O como Deus é poderoso, forte, grande. E como transmitir essa mensagem. Moisés viu tudo isso, irmãos, como Deus usaria até a sua própria igreja. Mas era apenas uma foto, era apenas a sombra. Hoje nós vivemos a realidade. Hoje nós sabemos quem é o Cristo, quem é o Messias. Hoje nós sabemos o que é a igreja. Hoje nós sabemos onde está o corpo de Cristo. Hoje nós podemos dizer, esta é a realidade, aquilo é apenas uma sombra. Você fala assim, mas pastor, é isso mesmo? Eu quero ler mais um texto com você. Pega aí, ó. Hebreus, capítulo 8. Hebreus 8, versículo 4 a 6. Olha que tremendo. Diz assim, olha. Ora, se ele estivesse na terra, falando de Jesus, ok? Nem tão pouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha,
faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Mas agora alcançou ele, Jesus, o ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Então vamos aqui ver. Aquilo que os sacerdotes faziam naquele tabernáculo, a prática deles, que eu não vou entrar em detalhes hoje, mas que Deus instruiu de como deveria ser feito, tão simplesmente elas servem como figura e sombra. Fala comigo, figura. Foto. Sombra. Não era a realidade. Sabe qual é a realidade? É aquela que fala em que Cristo, que se tornou um sacerdote que está acima de todos esses, Ele é o sumo sacerdote em Deus, que pagou o preço para que eu e você vivêssemos, sabe o que? Não aquela antiga aliança descrita no Antigo Testamento, não aquela velha aliança onde implicava sacrifícios de animais, onde envolvia rituais, mas fala a respeito de uma nova aliança, ao qual Ele de uma vez por todas e para sempre fez por mim e por você o que aqueles homens faziam anualmente, simplesmente para abrir para nós um caminho, ou seja, ser um mediador. Fala comigo, de uma melhor aliança. Fala comigo, melhor aliança. Ao qual tem melhores promessas. Sabe o que eles tinham? Promessas. Na aliança que Deus tinha com eles, eles tinham também promessas. Eles tinham a promessa da vinda de um Messias. Eles tinham a promessa da restauração do povo. Eles tinham promessas que falavam de paz, né, que viria sobre eles. Eles tinham promessas como essa. Israel tinha promessas assim. Mas veio Jesus. Fala comigo, Jesus é o Messias, e abriu porta para melhores promessas nesta melhor aliança. Irmãos, não precisa mais ser prometido nenhum Messias para nós, porque o Messias já veio. Você está percebendo? Eles aguardavam o Messias, para nós o Messias já veio. Irmãos, eles aguardavam, né, que viesse a restauração das coisas. Nós já temos em Cristo a restauração de todas as coisas. Nós já temos em Cristo Jesus, irmãos, não só a restauração de todas as coisas, como o próprio Messias, mas como promessas de que Ele voltará e já tem preparado lugar para morarmos com Ele. Eles tinham a promessa do Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo em nós. Eles tinham promessas tremendas. O pacto era tremendo, mas a nossa em Cristo é muito melhor e muito maior. Está escrito aqui, Hebreus fala, aquilo era apenas sombra, aquilo era apenas fotografia. O que nós temos hoje em Cristo Jesus fala de uma aliança muito maior. Fala de um pacto que traz melhores promessas. Você já parou para pensar, se você estivesse vivendo nesse tempo, como seria difícil alcançar Deus? O Espírito Santo não habitaria dentro de você. O Espírito Santo não habitaria dentro de você. Você dependeria sempre de um sacerdote, ao qual você teria que levar ofertas e sacrifícios para que ali fosse feita a remissão dos teus pecados. E então todo um ritual, correndo riscos de vida ainda, porque se não fosse conforme Deus mandou, Deus fulminava mesmo. E assim aquele povo vivia, ano após ano. Hoje você aceita Jesus, você já é remido, você já é liberto dos seus pecados, você já é liberto. Irmãos, o sangue que foi derramado na cruz do Calvário já lava as tuas vestes. Você é tornado santo, aperfeiçoado do Senhor. Você se torna uma nova criatura. Deus lança para trás de ti e das costas dele todos os teus pecados. Que coisa tremenda! Eles aqui estavam vendo algo, né, simplesmente como um exemplo, uma figura, uma sombra do que? Está escrito, das coisas celestiais. O que é que eles viram? O que é que Moisés viu? Veja bem, olha, foto e sombra das coisas celestiais. Moisés teve uma visão de coisas celestiais. Aí aqui alguns questionam, mas pastor, eu penso que quando a gente chegar lá no céu vai ter então tabernáculo. A gente vai ver lá a tenda,
Não. Sabe por que não? Porque a tenda da congregação, o próprio tabernáculo, tudo que foi construído é apenas uma fotografia do próprio Cristo e da igreja. Quando eu falo que Moisés estava vendo Cristo e a igreja, era o tabernáculo a fotografia. Você está me entendendo? Eles olhavam e meu Deus, que é isso? Lógico, na mente deles, talvez Moisés soubesse, que Moisés teve grandes revelações, mas o povo olhava e falava apenas: é pano, é tecido, é madeira, é prata, é ouro. O que é isso? O que significa isso? Tal e qual muitos hoje chegam e começam a ouvir aqui o pastor pregando sobre o reino de Deus, começa a falar das parábolas de Jesus, começa a explicar a caminhada com o Senhor, e eles começam: o que é isso? Não vou entender, não. Porque eles olhavam para aquilo, irmãos, e sabiam que a presença de Deus iria se manifestar ali. Eles não conseguiam identificar ali Cristo, porque eles não sabiam o que era Cristo. Eles não conseguiam identificar a igreja, porque eles não sabiam o que era a igreja. Hoje eu e você temos o privilégio de poder mostrar isso. Mas eles já estavam vendo a foto das coisas celestiais. Que coisas celestiais? Eu e você com Cristo lá nos céus. Eu e você com Cristo sendo remido dos nossos pecados, liberto de toda a opressão do mundo. Eu e você já vivendo a experiência da glória do Pai. Irmãos, eles viram, mas não entenderam. Fala a pessoa que está do seu lado: eu espero que você hoje, ao ouvir e ver o que vão te mostrar, entenda. Porque o problema continua sendo o mesmo. Deus mesmo falou que daria olhos às pessoas, mas elas não veriam. Daria ouvidos, mas elas não ouviriam. Você precisa ter uma revelação de quem Deus é. Você precisa ter uma revelação de Deus habitando em você. Você precisa verdadeiramente entender que se você continuar preso aos conceitos deste mundo, irmãos, como aquele povo ficou preso aos conceitos do Egito, você não vai conseguir evoluir em Deus. Você não vai conseguir experimentar Deus. Se você continuar preso às regras da matemática deste mundo e da lógica dos conceitos e preconceitos que este mundo estabeleceu, você não vai experimentar um Deus sobrenatural. Você não vai experimentar a ação de um Deus que pode fazer mais do que você tem experimentado. Muita gente hoje, irmãos, só está vendo ainda retrato, figura. Muita gente ainda só está vendo sombra. Hoje, muita gente, irmãos, como lá no passado, quando Jesus andou aqui na terra, andavam atrás dele. Sabe por que andavam atrás dele? Porque ele multiplicava pães e peixes. Ele falou isso: vocês vêm atrás de mim porque eu multiplico os pães e peixes e dou para vocês de comer. Mas vocês não estão entendendo a mensagem, vocês não estão entendendo a revelação, vocês não estão percebendo que Cristo em vós é a esperança da glória. Vocês não estão entendendo que Cristo está levantando uma nova aliança, um novo pacto. Ele está formando aqui algo com melhores promessas. Ele está levantando a sua própria igreja para ser o corpo dele aqui na terra. Mas não, a gente prefere continuar na nossa. Não, peraí, vamos lá. Você vai ver que o tabernáculo mostra tudo isto. O tabernáculo mostra essa realidade que o povo não tinha acesso, porque eles não conseguiam passar como devia passar cada uma das etapas. Havia 3 portas, fala comigo, 3 portas? 3 portas. Vou falar de cada uma delas. Hoje nós podemos chegar até a última, mas tem gente que prefere ficar do lado de fora, nem pela primeira passa. Fica olhando apenas assim de fora, para ver o... Mas Jesus Cristo fez uma afirmação tremenda. Ele falou: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim entrará e sairá e encontrará pastagem. Porque eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Cada uma dessas portas vai refletindo Jesus Cristo. Irmãos, eles viram a fotografia, você ouve a respeito dele, mas é necessário uma ação de fé. Eu preciso entrar pela porta. Eu preciso parar de ficar vendo fotografia e aceitar andar com a presença. Eu não quero só sombra, eu quero realidade. Eu não quero ficar apenas olhando para aquilo e falando: ah, será que é assim mesmo? Não,
experimentei. Quero que você entenda, irmãos, nós podemos hoje viver muito mais do que é reino de Deus, viver muito mais do que é o próprio Deus, se estivermos dispostos a abrir mão da sombra e olhar para a realidade. Eu vou te mostrar isso através da sombra. Vou te mostrar isso através da sombra. Fala para a pessoa que está falando, Deus é bom mesmo. Deus é bom. Você está me entendendo? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você está entendendo esse pastor? É mais um passo. 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 Cada vez é mais um passo. Deixa eu te mostrar algo que é importante. Isso é importante. Há muitas pessoas aqui que ainda não se decidiram, ainda se querem se tornar membro da igreja. Não. Deixa eu te mostrar aqui uma realidade. A própria palavra de Deus faz uma afirmação em Efésios capítulo 2. Em Efésios capítulo 1, a partir do versículo 20, fala assim, olha, que a igreja é o corpo de Cristo aqui na terra. Depois o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 3,15, fala que a igreja é coluna e baluarte da verdade. Quem é a verdade? Fala comigo, Jesus é a verdade. Ele próprio falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade da sua vida. Muitas vezes as pessoas pensam, veja bem, o conceito do mundo, eu preciso te mostrar essa realidade. O conceito é, muitas vezes, pastor, ainda vou ver, tal, não, o que é, o que não é, tal. Já bem, ainda não entrou pela porta. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é coluna e baluarte, na verdade. Ninguém consegue sustentar Jesus se não estiver firmado nessa verdade. Você pode vir à igreja, frequentar, participar, vir nos cultos. Você só vai experimentar fragrâncias. Você acaba pegando apenas aquilo que respira sobre você. A misericórdia de Deus, irmão, está sobre a sua vida, mas sobre toda essa população que está aí fora. Todos os dias Deus está falando com você. Vem fazer parte do meu reino. Quem participa do reino é a igreja. Mas eu, ao não me tornar membro de uma igreja, pastor, significa que eu não sou da igreja. Mas deixa eu te falar uma coisa. A decisão de você se tornar membro de uma igreja implica que você concorda com Deus em relação ao projeto de igreja que Ele fundou. Mais do que isso, não só concorda com o projeto de igreja, como quer fazer parte disso. Quer fazer parte daquilo que é o corpo de Cristo, onde serve-se e pode se servir. O que é interessante, irmãos, é que quando eu rejeito essa ideia, talvez eu rejeite porque eu penso, os caras estão querendo me prender. Está vendo aquele conceito de sócio de clube? Ninguém está querendo sócio. Nós não queremos forçar você a nada, mas é bom que você tenha um entendimento. A igreja não é feita de sócios, irmãos. A igreja não é clube. A igreja é corpo de Cristo, um organismo vivo que trabalha através de membros, porque um corpo tem membros. É verdade ou não é? Sim ou não? Sim. Deixa eu te falar uma coisa. A sua casa, vamos falar melhor ainda, a sua cama, ela pertence ao seu corpo. Sim ou não? Não. A sua cama pertence ao corpo? Não. Que susto! Eu sei que tem gente que não sai de lá e pensa que é uma coisa só. A sua cama pertence ao seu corpo. Mas a sua cama recebe os benefícios do seu corpo. Sim ou não? Você limpa, você troca a almofada, você tira o lençol, você... É ou não é? Olha o corpo. Está vendo? Certo? Ela recebe o benefício do corpo, mas não é corpo. Está percebendo? O que pertence ao corpo? Os membros. Essas mãos, esses braços, esses pés são membros do corpo. A minha cama não pertence ao meu corpo. Essa cadeira que você está sentada não pertence ao seu corpo. A roupa que você está usando não pertence ao seu corpo. Está percebendo? Mas ela recebe um tratamento especial. Você está me entendendo?
Irmãos, enquanto nós ficamos só olhando fotografia e não passamos pela porta para entender quem é Cristo, o que nós estamos fazendo? Nós somos como aquela cama. Recebe os benefícios, limpeza, dá uma arrumadinha lá, bora. Eu sei que você se lembra da sua cama o dia inteiro, mas é assim, você não precisa dela para nada. É verdade ou não é? É interessante, você troca até, já está ficando velho. Agora, braço dá para trocar? Perna dá para trocar? Membros não se trocam. Está percebendo? Eu quero que você entenda aqui, irmãos, que Deus tem grandes benefícios a você que faz parte do corpo. Aquele que toma uma decisão e fala, não, eu quero fazer parte do corpo, e fala, não, eu quero estar ligado. Nós falamos de paternidade, nós falamos sobre cobertura espiritual. Irmãos, sinceramente, eu ponho a mão no fogo por filhos. Eu não ponho a mão no fogo porque não é filho. Nós vamos perceber? Ah, pastor, mas aí então como é que funciona nós? A gente ora para que Deus tenha misericórdia de vocês. E que se esclareça na mente de vocês o Evangelho da salvação. Cristo morreu por vós, para introduzir você no corpo dele. Corpo de Cristo que é a igreja. Só que nós muitas vezes só ficamos ali, ó, vendo sombra. A gente só fica ali por causa dos nossos conceitos, pensando que é clube, pensando que tem a ver, né, com simplesmente festas. Não, a igreja é mais do que festa. A festa foi feita para você poder ouvir a respeito do amor de Deus. Você está percebendo? Deus tem muito mais para fazer na tua vida. Deus quer mudar a tua condição. Deus quer mudar a tua história. Deus quer escrever uma nova história a respeito de você, da sua casa, da sua família, dos seus descendentes. Deus quer fazer muito mais. Mas para isso você precisa crer. Crer e se entregar. Estás a perceber? Meu coração está assim, você está entendendo isso, pastor, hoje? Pastor, eu quero continuar do mesmo jeito que eu estou. Amém, irmão, vai continuar sendo amado. Nós vamos cuidar de você. Está vendo? Ali qual temos cuidado até aqui. Amém, irmão? Amém, amém. Amém, amém. Mas olha que interessante, Jesus alimentava uma multidão, é verdade ou não é? Mas depois ele chamava 12. E para os 12 ele falava, explicava as parábolas. É ou não é? Dos 12 ainda ele pegou 3. Só 3 foram para o Monte da Transfiguração. Sabia disso? Só 3. Os próprios 12. E o que é interessante, dos 3, só um se reclinou sobre o peito de Jesus. Isso fala de níveis de relacionamento, de níveis de intimidade, de níveis de experimentar o próprio Jesus na sua vida. Estás a perceber? Você pode ser como um da multidão. Só vai atrás de Jesus por causa dos milagres, das multiplicações que ele faz, das coisas grandes que acontecem. Mas você pode ser como aqueles 12 que decidiram ser discípulos e revolucionar o Império Romano. Você pode ser mais do que aqueles 12, você pode ser como aqueles 3 que experimentaram coisas ainda mais profundas e mais tremendas de Deus, revelações tremendas. Viram Jesus, Moisés e Elias ali transfigurado. Você pode ser como aquele João, né? Que se reclinou sobre o peito de Jesus. Também pode ser como Judas. Sempre tem um Judas. Você está me entendendo? Fala para os seus, sai da sombra. Começa a viver realidade. Deixa Deus te inspirar hoje, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Fica de pé no seu lugar. Eu consegui dar a introdução hoje. Aleluia. Eu quero orar por você pelo seguinte, irmãos. Nós falamos de coisas sérias. Nós falamos de relacionamento com Deus. Nós falamos de experimentar, de relacionamento que leva a experimentar Deus. Nós falamos sobre isso quando Moisés chegou no monte de Deus, ali ele teve uma visão clara do modelo que ele deveria construir. Irmãos, tem algo que Deus quer revelar para você, que Deus quer mostrar para você. Lá na intimidade, Ele quer mostrar para você um desenho de como que vai ser a sua vida daqui para frente, e de como Ele vai se manifestar, e como vai ser poderosa a sua glória descendo dia após dia sobre você. Irmãos, Deus vai mostrar coisas poderosas para você, mas é necessário você ansiar por isso. Você crê que Ele já está em você. Você crê em primeiro lugar que Ele já está em você. Olha a mão assim na região do seu peito e fala assim: Espírito Santo, eu te agradeço hoje, porque Tu habitas dentro de mim. Este é o primeiro nível de relacionamento que nós temos que ter
um agradecimento do coração grato por poder fazer parte disso. Mas há muito mais. Há muito mais na fotografia que você precisa ver. Há muito mais ali na sombra que você precisa conhecer, que você precisa receber luz. Irmãos, há um Cristo revelado e há uma igreja forte, estabelecida neste Cristo revelado. Por isso eu quero te pedir hoje, em nome de Jesus, que você mesmo comece a falar: Deus, eu quero ter essas experiências. Eu quero andar contigo. Eu quero poder ver o seu desenho para a minha vida. Mas há pessoas que estão perdidas aqui nesse mundo. Há pessoas que não sabem se vão para a direita, se vão para a esquerda, não sabem muito bem o que será do meu amanhã. Há pessoas aqui que não conseguem, mas eu quero que você entenda: Deus hoje está falando com você mesmo. Ele tem um desenho para te mostrar. Ele tem um desenho para te mostrar. Ele tem um modelo para você seguir. Ele tem uma forma correta de você viver aqui nessa terra. Por isso eu quero orar especificamente. Eu vou orar por todos, mas eu quero... Entenda bem, quem são essas pessoas? Pessoas que estão se sentindo assim, perdidas mesmo, quanto ao amanhã. Eu quero orar por você. Eu queria que você viesse aqui à frente. Eu quero orar por você. Se você está assim, pensando: pastor, eu preciso, eu não consigo ter um desenho, eu não consigo ver ali mais. Vem aqui à frente, eu quero orar.